Vamos abrir nossa Sagrada Escritura em 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo 3. 3. Vamos falar rápido. Quando se encontraram, diz aleluia? Aleluia. Então vai dizer assim a palavra. Na verdade, vai falar sobre um jovem chamado Samuel, onde a sua mãe, ela era estéril, a sua mãe chamava Ana, e ela fez um voto com o Criador de que se ela tivesse um filho, se Yahweh abençoasse ela com um filho, ela devolveria ele para Yahweh e ele iria para o templo para servir o Criador junto com um sacerdote chamado Eli. E vai dizer assim a palavra. O menino Samuel ministrava diante de Yahweh sob a direção de Eli, o profeta. Naqueles dias, raramente Yahweh falava e as visões não eram frequentes. No primeiro versículo, nós deparamos que quando Yahweh... No primeiro versículo, vai falar que raramente Yahweh falava com aquele povo. Porque o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele estava passando por um momento onde ele estava vivendo em pecado contra o Criador. Porque ele tinha dois filhos, que eles eram perversos diante ao Criador. E eles trabalhavam no templo, mas eles não estavam com o coração voltado ao Pai. E por essa questão, Eli, vendo que eles cometiam pecado, o profeta Eli, que era o pai deles, não punia eles por causa disso. E aí, Yahweh decidiu ficar um tempo sem falar com aquele povo. E assim também, nos dias atuais, nós vemos também, meus irmãos, que há uma grande escassez da presença do Criador. Porque há muitas pessoas que não querem ouvir o chamado do nosso Pai, e sim para as coisas desse mundo. No versículo 2 vai dizer assim: certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, que já não conseguia enxergar. Ele estava deitado no lugar como de costume. A lâmpada de Yahweh ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário de Yahweh, onde se encontrava a arca de Yahweh. Aqui vai falar que Eli estava começando a ficar cego. E não somente fisicamente, mas também espiritualmente ele estava ficando cego. Pelo fato de ele estar se afastando do Criador. Ele ficou cego espiritualmente porque ele não repreendia os pecados dos seus filhos. E assim, ele não poderia liderar aquele povo. No versículo 3 é muito interessante que vai falar que a lâmpada de Yahweh, embora Yahweh não estivesse falando muito com aquele povo naquele tempo, a lâmpada de Yahweh não havia se apagado. Aleluia. Ou seja, Yahweh, mesmo vendo que aquele povo estava cometendo pecado, Yahweh não se afastou totalmente deles. Aleluia. Aleluia. Louvado seja. E aqui vai falar que o menino Samuel estava deitado no santuário de Yahweh, onde se encontrava a arca de Yahweh. E então o Criador chama Samuel e ele respondeu: aqui estou. Então, aqui Samuel, ele acha que foi o sacerdote Eli que estava chamando ele. Mas era o Criador. Ele vai falar assim: então correu até Eli e disse: aqui estou, Senhor, que estava chamando o Senhor como respeito. Aqui estou, Senhor, me chamou? Então Eli disse: não fui eu que te chamei, volte e deita-se. E então o menino voltou para a cama e se deitou. Mas depois ele ouviu uma voz dizendo de novo: Samuel! E Samuel levantou outra vez e foi até Eli. E ele disse: aqui estou, o Senhor me chamou? E aí ele disse: meu filho, eu não te chamei, volte-se e deite-se. E então respondeu ele: ora, Samuel ainda não
conhecia a Yahvé. A palavra de Yahvé ainda não lhe tinha sido revelada. Aqui mostra, meus irmãos, que embora Samuel ele estivesse naquele tempo junto com o sacerdote Eli, ele não conhecia quem estava chamando ele. Para ele, quem estava chamando era o sacerdote Eli, mas na verdade não era. Era o próprio Criador que estava chamando ele. E aí, embora Samuel estivesse no templo, ele vivesse lá, ele não conhecia Yahvé. E assim como nós, meus irmãos, muitas das vezes nós estamos aqui todos os dias, todos os domingos, mas ainda nós não conhecemos o nosso Pai. E então, para que nós possamos conhecer a voz do nosso Criador, nós precisamos de ter um relacionamento com Ele. É verdade, Pai. Aleluia. Porque para que nós possamos conhecê-los verdadeiramente, não basta só estarmos aqui em grupos reunidos na presença do Pai. Nós precisamos estar no secreto, junto com Ele. E sempre com essas três coisas, que é a oração, o jejum e a meditação da palavra. Louvado seja Yahvé. Assim como Samuel, ele até ouviu o Criador chamando ele, mas ele não conhecia. E quantas vezes o Criador está falando conosco, com a gente também, mas a gente não está conhecendo quem que é que está chamando nós. Aleluia, Pai. Mas na verdade o Criador, ele está nos chamando, mas nós não estamos conhecendo ele. Aleluia. Porque muitas das vezes nós não estamos tendo um relacionamento ao qual nós deveríamos, que é a oração, o jejum e a meditação da palavra. Louvado seja Yahvé. Aleluia. Aleluia. E aí, no versículo 8 vai dizer assim: Yahvé chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou. Eli percebeu que era Yahvé que estava chamando o menino e disse: Vá e deite-se. Se ele o chamar, você vai dizer: Fala, Yahvé, pois o teu servo te ouve. Aleluia. Louvado seja Yahvé. Então, Samuel, ele foi se deitar. Agora ele já sabe que é o Criador que estava falando. E aí, Yahvé veio, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo te ouve. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Yahvé. Então Yahvé disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo que falei contra a família dele, e do começo ao fim. Pois eu disse a ele que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. E os filhos dele blasfemavam contra Yahvé, mas ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli, jamais se fará expiação da culpa da família de Eli, e nem com sacrifício, nem com oferta. Samuel ficou deitado até amanhã, e então abriu as portas da casa de Yahvé. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas ele chamou e disse: Samuel, meu filho. Aqui estou, respondeu Samuel. Eli perguntou: O que Yahvé disse a você? Por favor, não esconda de mim. Yahvé o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele tinha dito. Então Samuel contou tudo sem esconder nada, e ele disse: Ele é Yahvé, e o que faça o que for bom aos olhos dele. E então Samuel crescia, e Yahvé estava com ele e fazia que todas as suas palavras se cumprissem. Aleluia. Todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel estava confirmado como profeta de Yahvé. Yahvé continuou a aparecer em Siló, pois foi ali que Yahvé se revelou a Samuel por meio de sua palavra. Aleluia. Louvado seja Yahvé. Meus irmãos, aqui Samuel, embora ele fosse apenas um menino, e Ana havia feito um voto que ele pudesse
Criador. O povo, o sacerdote ali, ele tinha o conhecimento da palavra. E ele sabia que os filhos deles estavam cometendo um pecado. Mas ele não punia aquele povo. E como pode um líder poder cuidar do povo se ele não repreende os próprios filhos? Os irmãos estão entendendo a seriedade? Porque é muito interessante. Então, que nós possamos, meus irmãos, ser como Samuel. Samuel, ele estava lá com o propósito de servir a Yahvé. Aleluia. Com o propósito de buscá-lo, e por isso Yahvé falou com ele. Ele era apenas uma criança, e Yahvé falou com Samuel. Que nós possamos também, meus irmãos, ser como Samuel, obedientes à palavra. E quando ele nos chamar, o nosso Criador nos chamar, nós possamos estar atentos e sempre buscando ele, em oração, em jejum e meditando sempre na palavra. Aleluia. Ele nos ensina a termos uma vida de obediência e amor, para que possamos ouvir a sua voz quando ele nos chamar. Aleluia. Louvado seja Deus ele. maravilhoso, Pai. Aleluia. Meus irmãos, é uma simples palavra. A história é bem grande, Louvado seja. mas o nosso Criador ele tem falado conosco desde o começo. Eu percebo isso porque o irmão Jonathan estava falando sobre quem nós estamos ouvindo. O irmão Wagner também estava falando algo parecido com isso. E todas as vezes quando eu vou meditar na palavra e venho aqui para trazer, desde o começo do culto, o Yahvé já fala algo. Aleluia. Antes de começar a trazer É a palavra. verdade, E eu Pai. percebo Louvado isso, seja Yahvé. que o Espírito de Yahvé Aleluia. está conosco Oh, aleluia. desde o início, desde o começo. Aleluia. Louvado seja ele. E nós temos um chamado, meus irmãos. Yahvé tem Aleluia. preparado grandes coisas para nós. Aleluia. Eu creio. Mas que nós possamos meditar sempre na palavra, estando em oração, para que nós possamos estar com os ouvidos sensíveis para ouvir aquilo que Ele tem para nós. Aleluia. Maravilha. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Oh, aleluia. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, meu Pai, pela Tua simples palavra, Pai, mas que traz muita coisa para nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai amado, ser pessoas que sejam obedientes à Tua palavra, Pai. Que nós não devemos somente estar aqui, mas que nós possamos ter um relacionamento contigo, Papai querido. Eu te peço, Papai Yahvé, nessa manhã, Pai, que nós possamos a cada dia mais estarmos obedientes à Tua palavra. Embora nós sejamos pessoas tão falhas, meu Pai, pessoas tão pecadoras, Aleluia. meu Pai. Nos ajude, Louvado meu Pai, a seja termos um Yahvé. relacionamento contigo, para que nós possamos estar sensíveis à Sua voz. Eu te peço, Papai Yahvé, em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach, que nós possamos ser como Samuel, Pai. Samuel, apenas uma criança, mas que buscava a Tua face. E por isso Tu falaste com ele, Pai. Nos ajude, ó Pai, a caminhar em Tua presença, Pai. Eu te peço, Papai Yahvé, em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, meu Pai. Desde o mais novo até o mais velho, Pai. Porque eu sei que Tu tem um chamado para cada um de Aleluia. nós, meu Pai. Louvado E eu seja. creio, Pai, que algo pode acontecer na nossa Aleluia. vida se nós realmente buscarmos a Ti de todo o nosso coração, Louvado Pai. seja Eu te ele. peço, nos ajude, ó Pai, a Te servirmos, a Te buscarmos, ó verdade. Pai, com seriedade, Maravilha. Pai. Não apenas louvar com os lábios, mas que o nosso coração possa estar cheio da Tua palavra, meu Pai querido. Nos ajude, ó Pai, nos dê sabedoria, meu Pai. Nos fortaleça, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, ser instrumentos em Tuas mãos, ó Pai, para cumprir o Teu propósito aqui nessa terra. Em nome de Yahushua HaMashiach. Que assim